Bem, então vamos aqui para a questão P38, tá? Para acompanhar a correção dessa questão, eu peço para que vocês abram o arquivo PDF de vocês, tá? E leiam o enunciado junto comigo, tá? Então, olha só, diz o seguinte no enunciado. O enunciado diz que um móvel realiza um movimento uniforme no determinado referencial. Seus espaços variam com o tempo segundo os dados da tabela. Então, está aqui a tabela. Ó. Por essa tabela, podemos ver que quando o tempo era igual a 0 segundos, a posição dele era igual a quê? 160 metros. Não é isso? Quando o tempo era igual a 1 segundo, a posição era 120 metros. Quando o tempo é igual a 2 segundos, a posição era igual a 80 metros. Quando o tempo é igual a 3 segundos, a posição é igual a 40 metros e por aí vai. Tudo bem? Aí pede na letra A, determine o espaço inicial S0 e a velocidade escalar V do movimento. Então, o que ele está pedindo aqui na letra A? Ele está pedindo duas grandezas físicas. Né? Ele quer saber de você qual que é o valor da posição inicial, S0, que nós não temos, e ele quer saber também qual que é a velocidade, que nós também não temos, ok? Veja bem, a primeira pergunta, certo? Qual que é a posição inicial? É fácil de você responder, porque a posição inicial é a posição que o móvel tem quando ele inicia o movimento, tá? Veja que quando ele inicia o movimento, certo? A gente começa a contar o tempo, não é isso? Então, quando ele inicia o movimento, o tempo é igual a zero. Para este tempo, qual que era a posição? 160 metros, não é isso? Então, a posição inicial, que é a posição que ele tinha para o tempo igual a zero, é igual a 160 metros. Então, pode responder aqui, ó. Posição inicial é igual a 160 metros. Fácil responder, né? Vamos para a letra B. Desculpe, a letra A ainda, só que ele pede para você qual que é a velocidade, tá? Qual que é a velocidade? Veja que ele fala no enunciado que o movimento é uniforme. O que significa uniforme? Significa que a velocidade não muda. Então a velocidade é a mesma em todas as posições. Agora, como é que você acha o valor dessa velocidade? Qual que é a fórmula que a gente tem para a velocidade mesmo? A velocidade não é o deslocamento, ΔS, dividido pelo intervalo de tempo, ΔT. O deslocamento é o espaço que ele andou. E o ΔT é o quê? É o intervalo de tempo que você mediu. Então, para achar a velocidade, basta fazer o seguinte. Você pode pegar duas colunas dessas aqui, ó, qualquer parte de coluna, para pegar essas duas aqui, ou você pode pegar essas duas aqui, ou você pode pegar essas duas, qualquer uma que você quiser. Eu vou pegar essas duas aqui, ó, tá? Então, nessas duas aqui, ó, olha só. Ele foi de 160 metros para 120 metros. Tá? Se ele vai de 160 metros para 120 metros, qual que é o deslocamento dele? Vamos pensar um pouco? Olha só. Você diria que de primeira mão que foi 40 metros, mas não é bem isso. Por quê? Porque é o seguinte, esse ΔS aqui pode adquirir valores negativos. Como é que você calculou o ΔS? Você está lembrado? Ó, toda vez que você vê um delta na física, é sempre o final menos o inicial. Então, vou fazer aqui no cantinho. Ó. O ΔS, deixa eu pegar aqui uma cor diferente. Ó, calculando aqui o ΔS. ΔS. Sempre que você vê um delta na física, é sempre o final menos o inicial. Então, ΔS vai ser o S final menos o S inicial. Tudo bem? É o S final menos o S inicial. Então, a posição final menos a posição inicial. Se a gente escolher essas duas colunas, olha só, vocês vão ver que a posição inicial era 160 e a posição final passou a ser 120. Tudo bem? Nesse intervalo de tempo aqui, ó, a posição inicial é 160 e a posição final é 120. Tá bom? Então, quando a gente joga na fórmula, vai ficar assim, ó, ΔS é igual a, olha lá, qual que é a posição final? É a posição que tem depois, 120. Menos a posição inicial, que é a posição que eu tinha antes, 160. Pronto, então ΔS vai ser igual a quê? 120 menos 160. É só fazer uma regrinha de sinal, não é? 120 menos 160, qual que é a regrinha? Você subtrai o maior pelo menor e repete o sinal do maior. Faz 160 menos 120 vai dar 40, repete o sinal do maior. Menos 40. Então, 120 menos 160 vai dar menos 40. Tá? Esse é o valor do meu ΔS. Vou colocar aqui ΔS. Okay? Então, meu ΔS, que vem aqui na fórmula, eu já tenho o valor dele. Só que a gente tem que achar agora o quê? A gente tem que achar ΔT.
Veja que eu escolhi essas duas colunas, né? Então, aqui, ó, nessas duas colunas, qual foi a variação do tempo? ΔT. Faz de novo a mesma fórmula, olha só. ΔT. Eu não falei para você que toda vez que você tiver um delta na física, é sempre o final menos o inicial? Então, ΔT vai ser o quê? Vai ser o tempo final menos o tempo inicial. Nessas duas colunas aqui, ó, qual vai ser o tempo final? Vai ser 1, não é? Então vai ficar assim, ó, 1 menos o tempo inicial. Qual que é o tempo inicial? 0. Então, ΔT é igual a 1 menos 0. ΔT é igual a 1. Pronto. Então, nós temos agora o ΔS e o ΔT. Vamos jogar esses valores aqui na fórmula. Então, vai ficar assim, ó, velocidade é igual a ΔS menos 40 dividido por ΔT. 1. Então, a velocidade é igual a 40 dividido por 1 vai dar 40, né? Negativo com positivo, negativo. Então, a velocidade é igual a menos 40. Menos 40 é o quê? Eu não estou dividindo metros por segundo. Olha só, eu estou dividindo o S pelo T, não é isso? O S pelo T. Então, eu estou dividindo metros por segundo. Tá? Então, a velocidade vai ser metros por segundos. Então, a velocidade é menos 40 metros por segundo. Pronto. Essa é a velocidade. Tá? Letra B. Dá uma olhada aí no enunciado, você vai ver que na letra B pede o seguinte. Ele quer saber se o movimento é progressivo ou se o movimento é retrógrado. Tá? Como é que eu descubro se o movimento é progressivo ou é retrógrado? Você vai fazer o seguinte, você vai desenhar aqui ó, o seu sistema de coordenadas, certo? Isso aqui ó, é a trajetória em que o carro está se movendo. Okay? Aí o que acontece? Todo sistema de coordenadas tem uma origem, não é? Então isso aqui tem uma origem também. O que é a origem? É onde eu começo a medir a posição. Então, olha só. Aqui ó, na origem, a minha posição é igual a 0. Tá? Aí o que acontece? Aqui vai ser o meu marco 0, então. Eu vou começar a medir a posição a partir daqui. Tudo bem? Aí você pode fazer a escala aqui, ó. E aqui você vai colocar os valores. Veja bem, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar esses valores de 100 em 100, tá bom? Então aqui, ó, é 0 metros. Aqui vai ser 100 metros, tá bom? Aqui vai ser 200 metros. Aqui vai ser 300 metros. Aqui será 400 metros e por aí vai. Para cá, a mesma coisa, só que você tem que lembrar que para cá os valores serão todos negativos, tá bom? Porque os valores aqui estarão antes da origem, então vai ficar assim, ó. Aqui vai ser menos 100 metros, aqui vai ser menos 200 metros, aqui será menos 300 metros, aqui será menos 400 metros e por aí vai, tá? Ok? Então os valores para cá são todos positivos, os valores para cá são todos negativos. Ok. Então vamos pensar um pouquinho. Olha só o que ele diz lá na tabela. Ele diz que quando começou a medir a posição, né, no meu tempo inicial, ele estava inicialmente aonde? Ele estava na posição igual a 160 metros. Vamos localizar aqui onde é que fica os 160 metros. Bem, aqui é 100, não é? E aqui é 200. Então, olha só. Se daqui até aqui é 200, os 150 vai ser mais ou menos aonde? Vai ser mais ou menos na metade, vocês concordam? Porque, olha só, se daqui até aqui é 100, certo? Daqui até aqui é 100 também. Tudo bem? Se esse comprimento aqui vale 100, este comprimento aqui vale 100 também. Então, somando esse comprimento com esse comprimento vai dar 200, tá vendo? Agora, olha só. Se eu pego isso aqui, ó, 100 mais a metade desse aqui, vai ficar 100 mais a metade de 100, que vai dar 150. Então, essa posição aqui, ó, é 150 metros. Tudo bem? 150 é aqui, ó. E o 160 seria mais ou menos aonde? O 160 ele seria um pouquinho mais para cá, vocês concordam? Então isso daqui, ó, é a posição inicial dele, 160 metros, tá? Então isso daqui, ó, vou colocar aqui embaixo, é 160 metros. Ok? Então a posição inicial dele é 160 metros. Aí olha só, quando foi de 0 para 1 segundo, ele foi para a posição 120, tá? Vamos olhar aqui, ó, e vamos ver onde é que seria o 120. Onde vocês acham que é o 120? Eu não falei que aqui era o 150? Então, 120 vai estar mais ou menos aqui, vocês concordam? É antes do 150, tá? Então, 120 vai estar aqui, ó, tá? Então, recapitulando, aqui é o 160, aqui é o 120, tá? Então, ele foi de 160, foi da posição 160 para a posição 120. Então, ele saiu daqui e veio para cá. Tudo bem? Então, o que isso significa? Ele está se movimentando no sentido contrário
ao que o eixo cresce. O eixo ele cresce para lá, mas o veículo está se movimentando para cá, vocês concordam? Se está se movendo de 160, se foi de 160 para 150, 120, então ele está movendo para cá. Tá? Então o movimento é retrógrado, tá? Retrógrado. O movimento retrógrado é toda vez que o veículo ou o móvel, o ponto material, né, ele está se movimentando no sentido contrário ao que o eixo cresce. O eixo cresce para lá, mas o veículo está se movimentando para cá. Tudo bem? Dá para saber se o movimento é retrógrado somente olhando no sinal da velocidade. Se a velocidade é negativa, o veículo está se movimentando para cá e o movimento é retrógrado, tá? Se fosse o contrário, se a velocidade fosse positiva, se o sinal aqui fosse positivo, o veículo estaria se movimentando para cá e o movimento seria progressivo. Tá? Progressivo é o contrário de retrógrado. Tá? Ok. Então está respondida a letra B. Na letra B pergunta se o movimento é progressivo ou é retrógrado. A gente descobriu que é retrógrado porque está se movimentando para cá. Tá bom? Ok. Vamos para a letra C. Na letra C, ele quer saber o seguinte, qual que é a função horária do movimento? Vocês lembram da função horária? A função horária é essa aqui, ó. A posição é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Tudo bem? Aí, é o seguinte, quando eu pedir para você função horária, você substitui tudo com exceção ao tempo. O tempo você não substitui, o tempo permanece aqui, ó. Então você substitui este valor e este valor. Mas este valor e este valor você não substitui, tá? Ok? Então, olha só, vai ficar assim, ó. A posição é igual à posição inicial. Será que nós temos a posição inicial? Temos, né? Tá aqui, ó. Posição inicial igual a 160. Né? Mais a velocidade. Será que nós temos a velocidade? Temos. Nós achamos ela aqui, ó. Menos 40. Então, vou colocar aqui menos 40. Como o sinal de mais e de menos não pode ficar junto, esse menos 40 aqui, ó, eu vou ter que colocar ele entre parênteses, tá? Tudo bem? O sinal de mais e de menos não pode ficar junto. Vezes o tempo. Então, vai ficar assim, ó. A posição é igual a 160. Vamos fazer o jogo sinal mais com menos, vai dar menos. Menos 40 vezes o tempo. Tá? Então, essa é a função horária da posição. Ok? Ok. Tá bom? Então, está respondida a letra C.